Olá, pessoal! Hoje é quinta-feira, 2 de outubro de 2025, e Alex Kreiner, nosso amigo, está conosco. Bem-vindo, Alex. Obrigado pelo convite, Nima. Sempre bom participar com você. Alex, a situação no Oriente Médio é particularmente preocupante, porque parece que os Estados Unidos estão movendo muitos, digamos, armamentos, caças e aviões-tanque para o Oriente Médio. O mesmo tipo de movimentação que vimos antes da guerra entre Irã e Israel, que aconteceu durante os 12 dias de guerra. Muitas pessoas estão preocupadas com o que está acontecendo no Oriente Médio, especialmente aquelas que votaram em Donald Trump, como Tucker Carlson, e, você sabe, o falecido Charlie Kirk, que já estava muito preocupado quando queriam atacar o Irã. Ontem, Tucker Carlson fez um podcast com Jeffrey Sachs. Mas antes de Jeffrey Sachs entrar, ele mencionou algo novo que não sabíamos durante os 12 dias de guerra entre Irã e Israel e sobre o comportamento deles em Washington. Aqui está o que Tucker Carlson disse. Guerra, como foi com o Irã, os Estados Unidos e Israel contra o Irã, bombardeios de todos os lados. Durante esse curto conflito, oficiais das FDI estavam no Pentágono. Oficiais militares estrangeiros no Pentágono, aliás, não são os únicos oficiais militares estrangeiros lá, para deixar claro. Há oficiais da OTAN, oficiais de outros países, britânicos, por exemplo, mas há também vários oficiais das Forças de Defesa de Israel. E durante aquela semana, pergunte a qualquer um que trabalhe no Pentágono, eles enfureceram a americana do Pentágono simplesmente invadindo reuniões, dando ordens, fazendo exigências, e ninguém fez nada a respeito. Como um oficial militar estrangeiro pode invadir o quartel-general militar, mesmo que convidado, entrar em uma reunião e começar a exigir, queremos isso, queremos aquilo, vocês precisam cuidar disso, hein? Se uma mesma vez permite esse tipo de comportamento profundamente prejudicial, nem vai acontecer. E é exatamente isso que aconteceu. Por causa da fraqueza dos nossos líderes, incitamos predadores em um país estrangeiro a se aproveitarem de nós. Isso é tão anti-Israel. Não é nada anti-Israel. É uma exigência de que as pessoas cujo trabalho, cujo dever sagrado é nos defender e nos representar, nossos líderes, tanto no Pentágono quanto em todo o governo dos Estados Unidos, que eles façam isso, que se levantem e nos defendam contra todas as ameaças potenciais, contra todos os países estrangeiros na medida do necessário e que não se prostrem diante de uma nação estrangeira. Isso é o básico. Por que ter um governo, especialmente um governo forte, se ele está recebendo ordens de outro governo mais fraco? E esse é o estado das coisas, e tem sido assim há muito tempo. E eles nem sequer fingem mais. Eles nem estão mais fingindo. Qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo no Oriente Médio? Você acha que vamos ter uma segunda guerra entre Irã e Israel? Se isso acontecer, acredito que os Estados Unidos participariam desde o início. Não vejo como Trump pode evitar participar dessa guerra se Israel a iniciar. E realmente parece que Israel vai iniciar. É só uma questão de tempo, e provavelmente acontecerá em breve. Acho que será extremamente perigoso para os Estados Unidos fazerem isso. E acredito que o simples fato de ouvirmos tanto sobre isso agora, de ouvirmos tanto sobre o papel de Israel nos Estados Unidos, especialmente de pessoas como Tucker Carlson e Candace Owens, entre outros, pessoas que não fazem parte do governo, mas que são aliadas de Donald Trump e de seu governo, me mostra que há um grande ressentimento em relação à influência israelense na política externa dos Estados-membros. E eu acho que isso faz parte de todas essas revelações que vieram após o assassinato de Charlie Kirk. Para os Estados Unidos, para o povo americano, tomar consciência das maneiras pelas quais o governo americano e o exército americano estão sendo manipulados por forças estrangeiras para servir aos interesses delas, para lutar suas guerras.
E no fim das contas, acho que, se a guerra puder ser evitada, é uma espécie de preparação para transferir a culpa do governo Trump para os israelenses. Não tem uma explicação melhor para isso, porque me parece que, se os Estados Unidos entrassem de cabeça em uma guerra mais ampla no Oriente Médio ao lado de Israel, não teriam nada a ganhar além de uma derrota humilhante. Porque sabemos que os iranianos têm o poder de destruir todas as bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. Eles provavelmente podem afundar alguns, se não todos, os navios americanos na região. Tudo o que estiver ao alcance. Também sabemos que o Irã provavelmente está ainda mais poderoso hoje do que estava no verão passado, durante a Guerra de 12 Dias, porque já recebeu novos armamentos e novos equipamentos da China e da Rússia. Vimos vozes de lugares como Paquistão se tornarem mais fortes, assim como Timist e Jangs. Eles estão prontos até mesmo para colocar tropas em solo e intervir em Israel para parar o genocídio do povo palestino. Então, provocar esse tipo de guerra é nada menos que suicida para Israel. Vai ser extremamente doloroso para os Estados Unidos se eles não conseguirem se desvencilhar dessa situação. E eu acho que nesse ponto, o governo Trump vai precisar de um culpado. E acho que eles estão preparando Israel para ser o culpado, com razão. Mas entendo a perspectiva, porque eu entendo de onde Israel ganhou. I understand where Israel is coming from. I understand why they would want to attack. Eu entendo porque eles gostariam de atacar Israel, Irã. Eu entendo porque os britânicos estão apoiando Israel em todos esses empreendimentos das sombras. Sabe, ninguém está falando sobre o papel dos britânicos, mas eles são extremamente ativos. E eu diria que talvez eles sejam até os instigadores de todos esses conflitos no Oriente Médio. Mas, para os Estados Unidos, é quase como um suicídio político para Trump, cujo principal campo de batalha no momento é o político, em casa, com vistas a vencer as eleições de meio de mandato no próximo ano. Uma derrota no Oriente Médio poderia ser um daqueles momentos irreversíveis que enterrariam sua administração. Mas, ao mesmo tempo, ele tem o Congresso americano, que é possuído e controlado por Benjamin Netanyahu. Existe um segmento muito grande do seu eleitorado, que são sionistas israelenses, quero dizer, sionistas judeus e evangélicos cristãos, que são uma força muito grande e comprometida entre o eleitorado dos Estados Unidos. E são essas forças que estão praticamente forçando a mão de Trump. E acho que esse também é o motivo pelo qual tivemos essa reunião sem precedentes de todos os generais e almirantes das Forças Armadas dos Estados Unidos, onde você sabe foi um evento tão bizarro. Mas o tema que parece sustentar tudo isso é, como disse Pete Hegseth, bem, se você não gosta do que está ouvindo, então deveria pedir demissão, o que é algo muito agressivo de se dizer ao alto comando militar. Very abrasive thing to tell your military brass. And then Trump, on his way there, E então Trump, a caminho de lá, fez um comentário displicente. Se eu não gostar da aparência de alguém lá, vou simplesmente demitir essa pessoa na hora. Não foram exatamente essas palavras, mas é muito próximo disso. Trump sempre foi extremamente cuidadoso em apoiar as Forças Armadas dos Estados Unidos, em manter um bom relacionamento com os militares americanos. Então, o fato de ele ter adotado essa postura confrontadora me diz que talvez estejam planejando expurgos, que ele talvez precise realizar um expurgo em larga escala entre a alta cúpula militar para garantir que eles não se voltem contra ele. E isso também não é algo sem precedentes. And this is not unprecedented either, during the Civil War in 1660s. Durante a Guerra Civil, na década de 1860, Abraham Lincoln foi forçado, ele expurgou a classe militar e política americana ao prender entre 14 mil e 38 mil pessoas. Porque no meio da Guerra Civil, seu governo também foi infiltrado por interesses britânicos, interesses do Sul, interesses franceses e assim por diante. E para proteger sua presidência, ele teve que eliminar todos eles. Então, eu meio que me pergunto aqui,
se esse evento muito estranho que acabou de acontecer, com a reunião de todos os generais e almirantes das Forças Armadas dos Estados Unidos, não foi um anúncio de que algo assim está começando a acontecer. An announcement of something like this starting to happen. Alex, olhando para o comportamento dos Estados Unidos, você mencionou o papel do governo britânico, da inteligência britânica e da elite britânica nos Estados Unidos. Mas como você avalia os Estados Unidos como um império? Você acha que eles estão perdendo a conexão com a realidade do que está acontecendo no Oriente Médio? Porque, afinal de contas, é Donald Trump quem tem que decidir se os Estados Unidos vão ou não para a guerra no Oriente Médio. Então, o que está acontecendo com ele e sua administração? Porque esse cara é totalmente diferente. Ele é totalmente diferente do que vimos antes da eleição. Sim, você está certo. E eu não posso dizer, eu realmente não sei. Sabe, quando Trump, em sua campanha eleitoral, até mesmo Trump em seu primeiro mandato, era muito um cara do America First, queria muito tirar os Estados Unidos de seus compromissos imperiais ao redor do mundo. Queria retirar as tropas americanas da Síria, do Afeganistão, até mesmo da Alemanha. E ele começou assim. Mas parece que algo em sua retórica mudou desde sua visita de Estado ao Reino Unido. Então, a questão é, ele mudou de ideia? Alguém de alguma forma conseguiu influenciá-lo e forçá-lo a mudar de ideia e voltar para o campo globalista? Ou estamos testemunhando algum tipo de grande engano, onde ele vai atraí-los, não para servi-los, mas para decapitá-los, politicamente falando? É muito difícil dizer. Estamos observando processos políticos que ultrapassam nossa escala temporal. Você sabe, o ciclo narrativo vai de dia para dia, de semana para semana, de mês para mês e assim por diante. E podemos ver os eventos. Você sabe, a guerra na Ucrânia começa, continua, está se aproximando do fim. Mas estamos olhando para algo como a queda do Império Ocidental, que se compararmos com a queda do Império Romano, durou mais de 200 anos. E bem, mesmo antes do Império Romano começar a cair, eles já tinham um rival no Mediterrâneo, que era Cartago. E os romanos eram tão obcecados em destruir Cartago, quanto o Império Ocidental hoje é obcecado em destruir a Rússia. E eles levaram 100 anos para destruir Cartago. Houve 3 guerras púnicas, e após cada guerra, eles precisavam preparar o terreno para a próxima. Não aconteceu de uma vez só. Eles só destruíram Cartago de fato na Terceira Guerra Púnica. E hoje, você sabe, eu tomo cuidado de chamar isso de Império Ocidental, porque nenhuma nação é um monólito, e os Estados Unidos também não são um monólito. Então não me sinto muito confortável em chamar de Império Americano, porque acho que a sede e as raízes do Império sempre remontam à cidade de Londres. E a cidade de Londres conseguiu cooptar e infiltrar os Estados Unidos ao longo dos últimos 100 anos, mas especialmente no período pós-Segunda Guerra Mundial. Eles conseguiram usar os Estados Unidos, seu poder militar, seu poder econômico, suas finanças, seu prestígio político e seu alcance diplomático ao redor do mundo para servir aos interesses desse Império Ocidental. Mas eles enfrentaram oposição. E tem oposição porque há muitas pessoas nos Estados Unidos, pessoas próximas aos centros de poder, que estão no Pentágono, nas Forças Armadas dos Estados Unidos e na classe política americana, que são fortemente contrárias a esse império e que vêm buscando maneiras de tirar os Estados Unidos dessa situação, de retornar às suas raízes republicanas. Os Estados Unidos se tornaram uma nação como reação a isso, como uma rejeição ao Império Britânico. As a rejection of the British Empire. And so those forces are still there. They exist, they're viable. Então essas forças ainda estão lá. Elas existem, são viáveis, mas a luta interna não vai ser fácil.
E provavelmente vai exigir primeiro que Donald Trump consolide completamente seu poder internamente. O que significa que provavelmente não veremos o verdadeiro Trump até depois das eleições de meio de mandato. E então acho que ele terá que adotar uma postura autoritária, sabe? Porque todas aquelas estruturas de governança democráticas, entre aspas, nos Estados Unidos, incluindo o judiciário, foram manipuladas para manter os Estados Unidos cooptados e infiltrados, garantindo que nunca se desviem das agendas imperiais. Então, é muito difícil dizer. E acho que provavelmente só saberemos ao certo no final do mandato dele, de fato. No, for sure, until the end of his term, really. Sabe, esse grupo de pessoas que você mencionou nos Estados Unidos e no Reino Unido, eu não acredito que eles se sintam americanos ou britânicos. Eles estão, de certa forma, além disso. Eles se preocupam com a hegemonia ocidental. Eles não se sentem americanos ou britânicos. Algo além disso os conecta. E eu gostaria de saber como você insere o fator israelense nesse cálculo. O que Israel representa para eles. What Israel is to them. Well, Israel has been created by the British Empire. Bem, Israel foi criado pelo Império Britânico, e as raízes da criação de Israel, o grande projeto sionista, remontam pelo menos à década de 1870, aos anos 70 do século XIX. Levou bastante tempo para preparar o terreno para que eles pudessem fazer isso. Temos informações das declarações da Mesa Redonda de Alfred Milner, no sentido de que se a Grã-Bretanha quisesse permanecer um império marítimo, precisaria semear o Mediterrâneo Oriental com o que eles chamavam de estoque particularmente patriótico. Então eles começaram já a colonizar a Palestina com judeus sionistas. Sabemos que após o colapso do Império Otomano, que incluía a Palestina, os britânicos assumiram o mandato sobre a Palestina. The British took the mandate over Palestine. And from there, the Zionist project begins, and then, the watershed... E a partir daí, o projeto sionista começa. Então você sabe, o momento decisivo vem após a divisão Sykes-Picot, em 1916. Em 1917, temos a Declaração Balfour, onde o ministro das Relações Exteriores, Arthur Balfour, basicamente escreveu uma carta, apenas uma carta, para Walter Rothschild, dizendo: nós vamos basicamente estabelecer uma pátria para o povo judeu aqui. Depois, após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, o Estado de Israel é criado. Tudo isso foi um projeto britânico, o projeto do Império Britânico. E a Grã-Bretanha continua muito profundamente envolvida em Israel. Vemos isso porque mesmo que a Grã-Bretanha e seu corpo diplomático mantudo estritamente nas sombras, eles tentam não ser expostos. Eles tentam manter seu papel oculto. Mas vemos que os britânicos estão ativamente treinando militares israelenses, que depois retornam e comandam operações em Gaza. Vemos que os britânicos estão muito ativos, realizando quase diariamente voos de reconhecimento sobre Gaza para fornecer dados de alvos em tempo real para as FDI. Eles foram pegos e justificaram dizendo: estamos fazendo isso porque queremos ajudar a resgatar os reféns. Nem o governo britânico, nem o israelense se importam nem um pouco com os reféns. O objetivo todo é despovoar a faixa de Gaza e tomá-la. Do ponto de vista do Império Ocidental, Israel é principalmente seu porta-aviões insubmersível na região. Primarily their unsinkable aircraft carrier in the region. And E os judeus israelenses são principalmente a carne de canhão para lutar as guerras deles, no Líbano, em Gaza, contra os iranianos, contra todos que o Império precisa eliminar ali. Então, na sua concepção, não é realmente uma pátria para os judeus. É mais um uso cínico do povo judeu para servir aos interesses do Império. E a necessidade é manter a hegemonia deles no Oriente Médio, porque, antes de tudo, é uma região muito rica em recursos, e também é um cruzamento de rotas comerciais muito importantes, da África e do Sul global para o norte da Europa, e também do Extremo Oriente para o Mediterrâneo. Então, Israel é importante para o Império Ocidental. O povo judeu não é importante para o Império Ocidental, assim como o povo americano, o povo britânico ou qualquer outro. Isso é puramente sobre hegemonia.
Alex, I really believe because in Iran there is Alex, eu realmente acredito que no Irã existe uma comunidade judaica muito importante e grande. Na minha opinião, uma cultura judaica que existe há milhares de anos, dentro dos limites do que conhecemos hoje como Irã. E não é só no Irã. No Iraque também, você vê pessoas judias e cristãs que vivem lá há muitos anos. E você não vê esse tipo de problema surgindo entre elas. Mas Israel está redefinindo, está remodelando tudo. Sabe, eles estão falando sobre, vamos colocar dessa forma. Let's put it this way. When I see people coming out and saying these are Jews. Quando vejo pessoas dizendo, são judeus fazendo isso, são judeus? Não se trata da religião, Alex. De alguma forma, eles estão tentando enganar as pessoas com esse tipo de discurso. Não é sobre religião. Há algo além disso acontecendo no caso de Israel. E o Netanyahu, se você observa o comportamento do Netanyahu, ele diz que é o único Estado para o povo judeu. Como você pode criar o único Estado para o povo judeu, no qual o povo judeu não está seguro, entende? Então, o que isso significa agora? So what does that mean anymore? Sim, isso está absolutamente correto. E eu destaquei em alguns dos meus artigos que os judeus vivem em paz no Irã desde a época do cativeiro babilônico, que eles têm a segunda maior comunidade do Oriente Médio no Irã, só ficando atrás de Israel. E eles são deixados em paz. E você sabe, tivemos outros exemplos ao longo da história em que os judeus viviam em paz. Houve o reino de Córdoba, que estava sob domínio muçulmano. E os judeus até hoje lembram desse período, que durou cerca de 800 anos, la convivência, que significa convivência. Eles puderam viver juntos com seus irmãos e irmãs muçulmanos e cristãos e participar da sociedade como membros iguais e legítimos. Acho que o fato de termos esse terrível conflito entre judeus e muçulmanos e judeus e cristãos no Oriente Médio é principalmente resultado de políticas imperiais que deliberadamente colocam essas comunidades umas contra as outras. Porque é a velha receita: dividir para conquistar. Assim, fazem com que as pessoas lutem entre si enquanto você está ocupado saqueando seus recursos e extraindo sua riqueza para o centro, para Londres, Paris e outros centros. E isso é feito de forma deliberada. Essas divisões e ódios estão sendo inflamados de propósito. E além disso, uma coisa que gosto de enfatizar para as pessoas que às vezes contestam minhas afirmações, lembro a elas que, embora o povo judeu tenha tido uma história trágica, quase sem exceção, foi nas mãos de cristãos, não de muçulmanos. Então isso é claramente algum tipo de distorção que foi introduzida com esse Império Ocidental, que é novamente uma reencarnação do Império Britânico. E sabe, quero destacar outro fato que as pessoas precisam ter em mente. Impérios nunca são projetos nacionais. Tivemos o Império Espanhol, o Império Francês, o Português, o Holandês, o Veneziano e o Britânico. E hoje, muitos dizem que vivemos na era do Império Americano. Mas nunca se trata de fato do povo britânico. É muito supostpina, o Magses governo. É sempre uma rede muito pequena e fechada de interesses próprios que, como um parasita, infiltra as estruturas de governo de uma nação hospedeira. Então, se essa nação hospedeira são os Estados Unidos, você tem o Império Americano. Se for a Grã-Bretanha, você tem o Império Britânico, Espanha, o Império Espanhol e assim por diante. Mas nunca é resultado das aspirações daquele povo. Não é que o povo espanhol quisesse criar um império. São sempre as oligarquias financeiras que começam a espalhar colônias para transformar os povos de outras nações em sua força de trabalho, em seus escravos, e transformar a riqueza de recursos naturais deles em garantia. Porque então, com base nesse colateral, eles podem conceder empréstimos aos seus clientes. E esses empréstimos são ativos lucrativos em seus balanços.
Eles não se importam se alguém está lá lutando, morrendo, se está sendo cometido genocídio, se as pessoas sofrem com a fome regularmente. Eles não se importam nem um pouco. Tudo o que importa para eles é que suas instituições bancárias controlem a riqueza dessas nações e que possam colocar o povo dessas nações para trabalhar a fim de extrair esses recursos e enviá-los para o Ocidente, transformando-os em fluxos financeiros por meio de suas instituições de comércio e bancos. Alex, nós falamos sobre Tucker Carlson, Candace Owens e essas pessoas que não estão satisfeitas com esse caso de Israel. O que está acontecendo entre os Estados Unidos e Israel. A principal questão é como Israel é capaz de manipular e influenciar os Estados Unidos e seus políticos de uma forma que mais ninguém consegue. Porque se você olhar para a Rússia, Irã, China, você nunca vê esses líderes falando sobre políticas domésticas nos Estados Unidos, sobre a opinião pública e como você pode remodelar ou gerenciar a opinião pública nos Estados Unidos. Mas Benjamin Netanyahu apareceu há apenas 2 dias e disse que sabe, não temos só a esquerda woke, temos a direita woke, e que esses são nazistas da direita. Ele está literalmente falando sobre Tucker Carlson, Candace Owens e essas pessoas. E eu diria Charlie Kirk, o falecido Charlie Kirk. E sabe, como isso é aceitável para os Estados Unidos? Alguém de um país estrangeiro, um país pequeno, de 8 milhões de pessoas no Oriente Médio, vir aqui e tentar manipular, comprar influenciadores. Não sei se você viu esse documento do WikiLeaks. Ele mostra que eles estão pagando influenciadores nos Estados Unidos $7.000 por postagem. E os fundos vêm diretamente do governo Netanyahu. Eles estão dando esse dinheiro diretamente de Israel para influenciadores nos Estados Unidos. Como isso é possível? Acho que isso é um mistério que precisa ser investigado, sabe? Porque Israel é um país pequeno. Sua economia foi destruída. Seu exército é 100% dependente, bem, muito próximo de 100% dependente, do apoio ocidental, principalmente dos Estados Unidos, mas também do Reino Unido, França, Alemanha e de algumas outras nações. E a narrativa padrão é que, o povo judeu é muito rico, então pode pagar por todas essas coisas. Bem, há muitos árabes ricos, e há muitos russos ricos, e há muitos indianos ricos. Então por que Israel tem esse status realmente especial, e essa eficácia especial, em manipular não só o sistema político americano, mas também na Europa e no Reino Unido? E eu acho que todo o projeto sionista ainda está inextricavelmente ligado ao Império Britânico, e provavelmente é um dos seus ativos geopolíticos mais importantes. Então, acredito que essa relação é muito simbiótica, e o apoio é mútuo. Também acho que o poder e a eficácia da política externa britânica são um mistério para mim, porque, sabe, antigamente eles tinham um exército forte e um certo status e reputação ao redor do mundo, mas isso em grande parte implodiu. Agora você tem uma nação insular, com um exército e uma marinha praticamente inexistentes, uma economia quebrada e finanças catastróficas. Mas ainda assim, eles estão por toda parte no mundo e têm as mãos envolvidas em praticamente todos os teatros de crise ao redor do globo. Como isso é possível? E minha única resposta é que eles controlam o mercado de eurodólares, que são os dólares americanos circulando fora dos Estados Unidos e que estão em grande parte concentrados em Londres e na teia de centros offshore de Londres, como as Ilhas Virgens Britânicas, as Ilhas Cayman e muitos outros. Então acredito que essa é a fonte do poder financeiro deles. E eles usam esse poder financeiro, como você mencionou, dando dinheiro para perpetuar suas narrativas. Eles entram em país após país com ONGs, diferentes organizações de caridade, diplomacia secreta e também forças especiais limitadas.
and with institutions. Eles fazem isso também, com instituições como o British Council. Eles começam a preparar o terreno anos antes de algo acontecer, que seja perceptível para a mídia, antes que isso entre na narrativa. Por exemplo, a preparação de Al-Jolani, Ahmed al-Sharaa, seja qual for o nome dele, vem acontecendo praticamente desde a Guerra do Iraque em 2003. Eles vêm preparando ele para o papel que ocupa hoje, junto com seus ministros das Relações Exteriores e outras pessoas do seu governo. E agora, sabemos que em Damasco, praticamente todos os hotéis 4 estrelas estão lotados de britânicos. Na Turquia, perto das casas onde incubavam essas forças do HTS, é a mesma história. Eles também eram gerenciados e controlados pelo MI6 britânico e outras organizações. Sabemos que, por exemplo, Damasco e Gaziantep, na Turquia, também são centros do MI6, cheios de agentes britânicos. Então você também os encontra em outros pontos de crise designados, como Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina, Kiev e em vários outros lugares. Só posso explicar isso pelo fato de que eles ainda têm controle sobre algo em torno de 10 trilhões de dólares em eurodólares. E não é o governo dos Estados Unidos, não é o Federal Reserve que controla isso, é a City de Londres que controla. Acho que essa é a fonte do poder deles. Depois, eles usam esse poder para cooptar exércitos de proxy para lutar suas guerras. Parece-me que os mais importantes desses exércitos de proxy espalhados pelo mundo são exatamente essas forças jihadistas, como HTS, Al-Qaeda, Al-Nusra e assim por diante. Like HTS, Al-Qaeda, Al-Nusra and so forth. Com o chamado plano de paz de Trump, você vê Tony Blair, o nome de Tony Blair aparece, e é ele quem vai. Sabe, tudo isso. Acho que o que você disse faz sentido, porque qual é o motivo de Tony Blair fazer parte das negociações? Esse cara é o símbolo da morte e destruição na região. Pode continuar. Yeah. Go ahead. Yeah, correct. Tony Blair is and has been involved. Sim, correto. Tony Blair está e sempre esteve envolvido em tudo, em todos os lugares. Ele é muito próximo de Larry Ellison, da Oracle. Larry Ellison doou pelo menos 257 milhões de libras para o Tony Blair Institute for Global Change. Isso ajudou Blair a montar uma equipe de 800 pessoas, presente em 45 países diferentes ao redor do mundo. Tony Blair tem promovido a ideia de identidades digitais, que acabaram de ser anunciadas no Reino Unido, mas provavelmente serão copiadas para todos esses 45 países onde o Instituto Tony Blair está ativo. Além disso, o homem que apresentou o HTS e o novo governo em Damasco de forma atraente para o público ocidental é Jonathan Powell, que foi chefe de gabinete de Tony Blair quando ele era primeiro-ministro. E agora, Jonathan Powell é o principal conselheiro de segurança de Keir Starmer. Então, quanto mais descobrimos, mais percebemos que todos esses diferentes tentáculos que vemos ao redor do mundo, que estão agitando as coisas em todos os lugares, parecem pertencer ao mesmo monstro. E Tony Blair aparece em quase todas as histórias. Aliás, antes do início da guerra na Ucrânia, Tony Blair estava muito ativo na Ucrânia. Ele visitava a Ucrânia pelo menos uma vez por ano, desde o golpe até o início da guerra. Portanto, ele desempenhou um papel muito importante lá antes do conflito começar. Então houve muitos indícios de que, de fato, o papel britânico no golpe, e você sabe, o papel americano no golpe, em seu desdobramento e no início da guerra em 2022, tem sido muito visível, e todo mundo sabe disso, e todo mundo fala sobre isso. Mas o papel britânico tem sido ocultado. No entanto, se você observar de perto os eventos e seus protagonistas, eu apostaria que o papel britânico foi mais importante. Por exemplo, houve a famosa ofensiva da primavera em 2022. E então isso se transformou em uma ofensiva de verão, porque os ucranianos realmente não queriam conduzir essa contraofensiva, já que sabiam que não estavam prontos.
Eles achavam que não estavam prontos. E então, quando a contraofensiva finalmente começou, houve uma certa frustração, porque as tropas ucranianas e seus comandantes queriam limitar o escopo geográfico. Eles queriam garantir os territórios que haviam conquistado, enquanto seus patrocinadores estrangeiros queriam que eles avançassem o máximo possível. Havia um americano, esqueci o nome dele agora, mas um dos comandantes americanos na Alemanha, que estava muito frustrado e tinha essas discussões constantes com os comandantes ucranianos em campo. Ele dizia, não consigo fazê-los avançar mais, eles não estão seguindo nossas ordens. Então ele teve uma conversa com o então ministro da Defesa britânico, Wallace, não William, como é o nome dele, Ben Wallace, isso, Ben Wallace. E aí o Ben Wallace perguntou para ele, bem, se ele fosse seu subordinado direto, se o federal command dele, o que está? E o comandante americano disse, bem, eu o demitiria na hora. Então Ben Wallace disse, ok, deixa comigo. E depois, aquele comandante na Ucrânia realmente foi demitido, sugerindo que foi Ben Wallace quem teve essa influência, não o comandante americano que estava no comando das operações. Então veja, vemos os americanos em toda parte. Eles não escondem sua participação. Eles agem abertamente. Trazem seus grupos de porta-aviões, lançam seus Tomahawks e seus mísseis e enviam seus aviões com suas grandes bombas. E todo mundo vê isso. O mundo inteiro vê isso. Mas para entender o papel britânico, você realmente precisa cavar fundo e encontrar reportagens investigativas sobre isso. Mas sempre acaba ficando claro que o verdadeiro planejamento, a estratégia e o trabalho de base estão sendo feitos pelos britânicos. Os americanos só aparecem quando é hora de aplicar força bruta. Alex, just to wrap up this session. Alex, só para encerrar essa sessão, quando olhamos para a reunião entre o general Petraeus e Al-Jolani al-Sharahi, ele disse, o seu sucesso é o nosso sucesso. O que isso significa? Significa que, de alguma forma, você pode facilitar ou apoiar, pode trazer algum tipo de equilíbrio para o Oriente Médio que beneficiaria Israel a longo prazo. Ou vamos colocar desta forma, o que está acontecendo na Síria? Eles estão matando cristãos, alauítas, todos esses xiitas, sunitas, todas essas pessoas. Mas olhando para o resultado, eles estão literalmente destruindo a comunidade cristã nesses países. Destroying the Christian community in these countries. The same Israel is doing to Gaza. A mesma coisa que Israel está fazendo com Gaza. Sabe, não se trata apenas de... Eles não querem paz, eles querem fazer guerra. Os israelenses estavam falando sobre isso. Disseram que preferem a Al-Qaeda na fronteira do que ter Bashar Assad em suas fronteiras. Sabe, esse é todo o conceito, Alex. Manipular os países do jeito que eles querem. Eles querem pintar o quadro de que esses são árabes, esses são muçulmanos, eles estão contra nós e que não há cristãos ou judeus nessas comunidades. Eles estão destruindo tudo isso. A estrutura está sendo redefinida agora. Acho que o único teste decisivo para eles é ou você é um escravo voluntário do Império, ou é um capataz voluntário, um dos seus lacaios que impõe o sistema imperial de governança, ou você é contra o Império. E então todos que resistem ao dictate do Império precisam ser eliminados. Essa tem sido a lógica do Império, não só do Império Britânico, não só do americano ou de impérios anteriores. Isso remonta a Roma e àquela famosa citação de Tácito, que na verdade não era dele. Ele estava citando um dos reis bárbaros, depois que foi eliminado e levado a julgamento. O rei disse em tom acusatório, vocês criam a desolação e chamam isso de paz. E é isso que Roma vinha fazendo. Eles simplesmente, onde quer que existisse algum reino ou poder político que fosse ousado o suficiente para resistir aos romanos, traziam seus exércitos e destruíam e massacravam todos em massa. E foi isso que os espanhóis fizeram na América do Sul e Central. Foi isso que os belgas fizeram no Congo.
Essa é a lógica do império. Você precisa dominar e eliminar toda resistência. Então as pessoas têm a escolha. Você pode trabalhar para nós, pode ser nosso escravo, ou nós eliminamos você. E isso continua conosco até hoje. Veja a Líbia. Gaddafi queria ter uma nação soberana e uma política independente, e eles o eliminaram e destruíram seu país. Veja o Congo. Veja Angola. É isso que eles fazem, como prática comum. E é isso que querem fazer com o Irã também. And this is what they want to do to Iran as well. Muito obrigado, Alex. É sempre um grande prazer. Thank you for having me. Greetings to your audience and Obrigado por me receber, saudações ao seu público e até a próxima, Nima. Até mais, se cuida. Tchau.